Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que eu vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 6º domingo da Páscoa e o Evangelho de hoje, a liturgia de hoje, nos chama ao amor. Tanto a segunda leitura, que nos apresenta de uma maneira claríssima, como o Evangelho de hoje, nosso Senhor nos dá o mandamento do amor para que nós nos assemelhemos a Ele, para que nós nos amemos, para que nós amemos a Deus e nos amemos uns aos outros, porque isso nos configura a Cristo. E a segunda leitura de hoje, retirada também de São João, da primeira carta de São João, apresenta que Deus é amor, e se nós quisermos ter comunhão com Deus, que é amor, nós precisamos amar também. E aqui, meus irmãos, é a finalidade da nossa vida, a nossa comunhão com Deus é a nossa finalidade, isto é, se nós tivermos comunhão com Deus, nós alcançaremos a salvação. Quanto maior for a nossa comunhão com Deus, mais santos nós seremos, e é para isso que nós ouvimos a palavra, para ter comunhão com Deus. É para isso que nós fazemos as nossas orações, para ter comunhão com Deus. É para isso que nós combatemos os nossos pecados, é para ter comunhão com Deus. E é para isso que nós recebemos os sacramentos, para ter comunhão com Deus. Quando somos batizados, somos inseridos no corpo de Cristo, o Espírito Santo habita em nós. Quando somos crismados, esta comunhão aumenta ainda mais. Quando recebemos a confissão, quando nós nos confessamos, a nossa comunhão com Deus é restaurada, já que rompida por causa do pecado. E quando nós recebemos a Eucaristia, vou citar apenas estes sacramentos, mas isso se aplica também aos outros sacramentos. E quando nós recebemos a Eucaristia, nós nos unimos mais intimamente a Cristo. Por quê? Porque a nossa finalidade, nós fomos criados para que sejamos outros Cristo, para que as pessoas encontrem em nós aquele em quem nós cremos. Então nós precisamos manifestar com a nossa vida, com o nosso viver, o Cristo que em nós habita e em quem nós fomos enxertados, já que Ele é a videira e nós somos os ramos. Se estivermos unidos a Ele, como os ramos à videira, nós produziremos muitos frutos. Não foi isso o que nós ouvimos no Evangelho do domingo passado? Então Jesus Cristo é a videira,
nós somos os ramos, e assim como o ramo precisa estar ligado à videira para que ele receba a seiva e ele produza fruto, porque se ele se desligar da videira, ele seca e morre. Se nós nos desligarmos de Cristo, nós iremos secar e morrer, porque sem ele nada podemos fazer. Pois bem, então o evangelho de hoje, que é uma continuação imediata do evangelho do domingo passado, nós ouvimos: como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Então Jesus Cristo, ele nos chama a permanência nele, a união com ele. Por que Jesus isso pede a nós? Porque Jesus quer que a sua vontade seja feita? Não primeiramente nem principalmente. O amor de Cristo é caridade, é misericórdia. Ele pede, ele nos manda, ele nos ordena isso, porque isso é para o nosso bem. Então ele diz: permanecei no meu amor, permanecei em mim, como eu permaneço no Pai. E qual é então o caminho para que nós permaneçamos no amor dele? Qual é a condição para que nós permaneçamos em comunhão com ele? Meus irmãos, a condição para que nós estejamos unidos a Cristo não é, digamos, uma realidade afetiva. Eu gosto muito de Cristo, eu acho Jesus Cristo maravilhoso. Isso não basta. A condição para que nós estejamos unidos a Cristo, para que nós recebamos a sua seiva e, consequentemente, nós produzamos frutos, é se nós estivermos em comunhão com o seu coração, em comunhão com o seu espírito, em ligação com a sua vontade, em obediência aos seus mandamentos. Jesus Cristo, ele nos chama, e nós ouvimos no evangelho de hoje, ele nos chama de amigos. E o que é a amizade? A amizade é a correspondência no amor. Eu posso amar o inimigo? Eu posso e devo. É mandamento. Eu posso amar o inimigo, mas eu posso ser amigo do meu inimigo? Não. Não por culpa minha, digamos, mas porque ele me odeia. E como ele me odeia, não existe reciprocidade no amor. Eu posso amar pessoas estranhas, pessoas desconhecidas, pessoas com as quais eu nunca tive contato, ou pessoas com quem eu me encontro uma primeira vez? Eu posso e devo até, porque o amor deve ser dado a todos. Eu posso amar essa pessoa, mas eu já sou amigo dessa pessoa? Não. Pelo menos não ainda, porque nós acabamos de nos conhecer. E para que haja amor, tem que haver reciprocidade, tem que haver concórdia, isto é, os nossos corações precisam estar em comunhão naquilo que é essencial. É claro que haverá diferenças entre os amigos, mas existem pontos fundamentais com os quais nós concordamos. Então nós amamos as mesmas coisas, principalmente naquilo que é fundamental. Claro, sempre haverá diferença, mas nós amamos as mesmas coisas, nós temos os mesmos ideais, nós temos valores muito semelhantes, muito concordes. E aí sim, nós podemos ser amigos. Então, é claro, um cristão, um católico, não pode ser amigo de um satanista, porque ele odeia aquelas realidades que eu mais amo. Ele odeia aquele a quem eu mais amo, a quem eu amo acima de todas as coisas, a Deus. Então nós nunca seremos amigos. Eu vou amá-lo, eu vou desejar a sua conversão, eu vou desejar que ele se salve,
Mas enquanto ele se mantiver no satanismo, nós não podemos ser amigos, porque existem pontos fundamentais e inegociáveis que, se não houver uma concórdia, isto é, a palavra concórdia, cordis, é a expressão latina que designa coração. Concórdia, isto é uma comunhão de coração. Não existe uma concórdia entre nós. Uma pessoa que odeia o meu pai, que odeia a minha mãe, eu não posso ser amigo dessa pessoa. Não dá para ser amigo. Eu posso querer bem e devo querer bem. Eu posso amá-lo, amá-la e devo amá-lo, amá-la. Mas a amizade é uma correspondência no amor. Se ele odeia, se ela odeia aquelas pessoas a quem eu mais amo aqui neste mundo, não dá para haver amizade. Pois bem, Jesus Cristo, Ele quer ter amor de amizade conosco. E é só assim, quando há amor de amizade, que o seu amor se torna salvífico em mim, porque Ele me ama, eu correspondo ao seu amor, e isso se dá, e nisso se dá a salvação. Então, Jesus, Ele diz aqui, Ele vai nos dizer então qual é a condição de nós permanecermos no seu amor. Nós podemos dizer de uma outra maneira, qual é a condição de nós termos amizade com Ele? Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Nós às vezes achamos, e é uma ideia louca, né, que a gente não para pensar, que a amizade é uma realidade assim, livre, sem lei alguma, isto é, eu simplesmente tenho por amigos, independentemente das atitudes daquela pessoa, e não é assim. Isto é, se aquela pessoa, repetindo, ela persegue, ela odeia, ela destrói tudo aquilo que eu amo, a amizade se torna impossível. Então é por isso que Jesus diz que nós precisamos guardar os seus mandamentos, observar a sua vontade, lembrando que nós estamos falando aqui da amizade com Deus. Se isso de alguma maneira se aplica à amizade com os homens, isso se aplica de uma maneira absoluta e perfeitíssima quando se aplica a Deus, porque os mandamentos de Deus são bons, a vontade de Deus é boa. Deus nunca vai querer algo de inconveniente ou mal para nós, de modo que a sua vontade é sempre benéfica a mim. Então eu preciso, para ter amizade com Deus, abraçar a vontade de Deus. Eu preciso, para ter amizade com Deus, abraçar os mandamentos de Deus, e lembrando que isso Deus pede a nós para o nosso bem, não porque Deus seja um Deus voluntarioso, apegado à sua vontade, que quer que os seus gostos sejam satisfeitos. Não é isso. Deus quer que os seus mandamentos sejam observados, porque os seus mandamentos são para o nosso bem, para a nossa salvação. É o diabo que vai aos ouvidos da nossa alma e diz: os mandamentos de Deus são muito exigentes. Deus quer ser obedecido para tornar a sua vida mais pesada, mais difícil. A vontade de Deus é dura. Mas isso é o mentiroso quem está dizendo. Deus, quando pede que nós nos abstenhamos do pecado, Deus, quando exige que nós fujamos do pecado, porque o pecado é um veneno para a nossa alma, aqui neste mundo e para a vida eterna. Então é por isso que Deus, misericordiosamente, Ele diz: se nós quisermos ter comunhão com Ele, se nós quisermos permanecer com Ele, nós precisamos observar os seus mandamentos. Então, meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus
que Ele nos conceda a sua luz, para que extinga, para que expulse, para que dissipe do nosso coração toda a treva de erro, de engano, de dúvida da bondade de Deus. Se Deus pede isso a mim, é porque é para o meu bem, é porque Ele me ama. E é por isso então, que logo depois, Ele vai dizer esta frase que talvez de imediato nos espante um pouco. João, capítulo 14, versículo 14. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Você vai dizer, mas como assim? Quer dizer então, imagine um amigo aqui da terra, se ele dissesse assim, você só é meu amigo se você fizer o que eu mando. Ora, os amigos da terra podem pedir coisas inconvenientes, e aí não são amigos, pelo menos não no sentido pleno da palavra. Os amigos da terra podem pedir coisas más, e isso não deve ser dado, este pedido não deve ser obedecido. Mas quando isso se aplica a Deus, Deus não pede nada de mal, Deus não pede nada de inconveniente, e a sua vontade, que Ele apresenta a mim para ser obedecida, é para a minha felicidade plena. É por isso que no versículo 11, Jesus diz, eu vos disse isso, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa, seja plena, seja perfeita. Nós precisamos acreditar em Deus, meus irmãos. De verdade, isso pode parecer uma frase chavão, uma frase muito repetida, mas é uma verdade. Nós precisamos confiar em nosso Senhor, nós precisamos crer no seu amor, nós precisamos dizer, Jesus, eu confio em vós. Mesmo quando o mundo diz, a vontade de Deus é muito exagerada, bem que aquilo poderia não ser pecado, bem que aquele mandamento poderia não existir, e você diz então, na fé e na confiança, eu confio na bondade de Deus, se Ele me pede isso, se isso é seu mandamento, é para o meu bem, é para a minha felicidade, aqui na terra e no céu. Na segunda leitura de hoje, retirada da primeira carta de São João, Jesus diz, se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e o seu amor é plenamente realizado em nós. Então tudo isso então, a minha obediência, a minha procura em observar os mandamentos de Deus, em aderir à sua vontade, tudo isso por amor a Deus, porque eu quero amar a Deus de volta, porque eu creio, porque eu acredito no seu amor, e isso não é óbvio, isto é, não poucas vezes nós duvidamos do amor de Deus, ou pelo menos não o colocamos em ato, isto é, você nunca talvez não, mas você não frequentemente tem colocado em ato essa sua fé, eu creio no amor de Deus, eu creio que a vontade de Deus é boa, eu creio que a lei do Senhor é justa, é santa, é para o meu bem, é para a minha felicidade, porque constantemente, repito, o nosso coração, ele começa a duvidar da bondade de Deus. Então vamos lá, meus irmãos, vamos ouvir esta palavra e vamos pedir a nosso Senhor a graça, a força necessária para abraçar todos os seus mandamentos e a sua vontade para a nossa vida. Quando você descobrir que algo é pecado, por mais apegado àquilo que você esteja, que você diga, a vontade de Deus é boa, mesmo que os meus afetos se sintam tão apegados àquele pecado, mas se Deus me diz que aquilo é mal, eu creio mais em Deus do que nos meus afetos. Então você que tem experimentado as exigências do Evangelho, você diz, Deus é exigente porque Deus me ama, Deus quer que eu abandone a infidelidade,
matrimonial. Deus quer que eu abandone a desonestidade. Deus quer que eu abandone a pornografia. Deus quer que eu abandone a homossexualidade. E Deus quer que eu abandone tudo isso, não porque Deus seja um Deus cioso da sua vontade, mas porque Deus quer o meu bem. E tudo isso é mal, tudo isso é danoso para a minha alma, tudo isso é veneno para mim, tudo isso será causa de tristeza para mim neste mundo e de perdição eterna. E como Deus me ama e me ama muito, Deus quer que eu seja feliz aqui e por toda a eternidade. Então Deus quer que a felicidade dele esteja presente no meu coração. Meus irmãos, imagine, nós às vezes não nos damos conta dessa promessa de nosso Senhor. Ele quer que a alegria dele, a alegria de ter obedecido à vontade do Pai, a alegria de ter amado o Pai com todo o seu coração, a alegria de ter o seu coração tomado completa, o seu coração humano completo, perfeitamente, pela caridade. Ele quer que nós tenhamos também em nós um amor semelhante. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena, seja completa, seja perfeita. Nós precisamos ser felizes por sermos católicos. Nós precisamos ser felizes por estarmos fazendo a vontade de Deus neste mundo. Nós precisamos ser felizes, mesmo que com lágrimas nos olhos. Por quê? Porque eu sei que eu estou unido a Cristo. Eu sei que a alegria de Cristo está em mim. E eu sei que uma grande recompensa está reservada para mim no céu. E eu sei que isso agrada aquele a quem eu amo. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena, completa, perfeita. Pois bem, e o que é então, meus irmãos, que Jesus nos dá? Se nós fôssemos aqui resumir todos os seus mandamentos, nós poderíamos pegar aqui os 10 mandamentos, mas se nós fôssemos aqui resumir numa palavra, nós poderíamos resumir na palavra amor. Versículo 13: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E o que é que ele está mandando? Que nós amemos a sua maneira, que nós também estejamos dispostos a sacrificar a nossa vida por amor, para amar aqueles que Deus colocar no nosso caminho. Por isso que, na primeira leitura de hoje, que está em plena comunhão com o Evangelho, Jesus diz assim, São João diz assim: caríssimos, se Deus nos amou assim, lembra? Amai-vos como eu vos amei, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Pois, caríssimos, se Deus nos amou assim, também nós devemos nos amar uns aos outros assim. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e o seu amor é plenamente realizado em nós. E aí, meus irmãos, eu gostaria de dar um exercício bem prático neste domingo, para que nós vivêssemos este amor de uma maneira concreta, porque senão você ouve tudo isso e tudo fica muito etéreo. Amar a Deus, amar os mandamentos de Deus, obedecer à vontade de Deus, amar os irmãos, mas as coisas ficam muito soltas. Então eu gostaria de dar algo bem prático para que vocês que acompanham pelas redes sociais e vocês todos que estão aqui, e digo isso para vocês e digo isso para mim, e eu espero que vocês isso façam e eu também irei fazer. Então, algo bem concreto. Ora, a palavra de Deus então diz aqui que se nós nos amarmos
uns aos outros, Deus permanece conosco e o seu amor é plenamente realizado em nós. O Evangelho pede que nós permaneçamos com Ele. Então, o caminho para que nós permaneçamos unidos a Jesus é o amor uns aos outros. E nós estamos vendo, meus irmãos, pelas mídias sociais, que milhares de irmãos nossos no Rio Grande do Sul têm sofrido com esta tragédia que está acontecendo. Eu não sei se todos têm ideia da grandeza da tragédia que está acontecendo. Nós estamos falando de 231 cidades que foram atingidas por essas enchentes sem precedentes na história do Brasil. Eu não estou falando que é uma enchente sem precedentes na história do Rio Grande do Sul. É uma enchente sem precedentes na história do Brasil. E em que, pelo menos segundo os últimos dados, pelo menos 231 cidades atingidas e que estão em estado de calamidade, em que estão sem água, sem comida, porque eles perderam tudo. Da noite para o dia, suas casas foram levadas. Imagine aqui, nós iremos terminar a Santa Missa, e nós iremos voltar para casa, e teremos a nossa casa, teremos alguma comida, teremos alguma segurança. Eles não têm nada, eles estão ilhados. Por quê? Porque pontes caíram, centenas de pontes caíram, centenas de estradas ruíram, vieram abaixo, de modo que os carros não têm como chegar lá, só se chega por meio de barco, jet ski, lancha ou helicóptero. Pessoas morreram, hospitais foram invadidos pelas águas e pessoas morreram na UTI, corpos flutuando pelas águas, pessoas, pelo menos até ontem, ainda agarradas em árvores, esperando o socorro, ainda em cima de casas, passaram a noite ao relento, no frio, isto é, eles perderam tudo, cidades sem energia. Então nós estamos falando de uma tragédia sem precedentes, e não é justo que nós, cristãos católicos, ouçamos tudo isso e não façamos nada. Isto é, nós precisamos fazer alguma coisa. Então, nesta missa, nós estamos rezando pelos nossos irmãos que estão sofrendo, e eu peço que todos rezem de um modo particular. Peço para aqueles que vão comungar, que na sua ação de graças, seja generoso, se mantenha um pouquinho na sua ação de graças e reze por essas pessoas, para que elas não percam a fé, para que elas não se revoltem contra Deus, e para que nosso Senhor envie um socorro do alto, para que Deus, por meios apenas a Ele conhecidos, faça com que a ajuda chegue e eles possam sair dessa situação de calamidade total e completa. Então nós iremos rezar. Peço também que vocês em casa hoje, em algum horário, que vocês em família, vocês rezem o terço e ofereçam por eles. Que maravilha! Vocês têm os seus filhos, a sua esposa, o seu marido. Nós vimos por esses dias casas sendo soterradas, crianças morrendo, idosos morrendo, pessoas que moravam sozinhas e que ficaram abandonadas porque não tiveram como chegar até pessoas que estavam em locais de grande insegurança. Então você pode voltar para a sua casa, então você vai rezar por essas pessoas, e eu peço que vocês rezem o terço e coloquem todas essas pessoas, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina também, esses lugares atingidos pela chuva, aos cuidados de Nossa Senhora, pedindo a intervenção do alto, pedindo a intervenção do céu, que Deus misericordiosamente, Ele os ajude espiritual e fisicamente. Mas eu também peço que vocês coloquem a mão no bolso. Aqui na sala do dízimo tem algumas chaves Pix que vocês podem
e devem fazer alguma doação. Ah, padre, mas eu só tenho R$10 para doar. Ok, cada um ajude segundo as suas possibilidades. Eles não têm água, eles não têm comida, entendeu? Quer dizer, roupa ainda está chegando, mas água e comida vai ter que ser comprado, porque eles perderam tudo, e até mesmo a água e a comida não está sendo fácil de levar até lá, porque eles estão ilhados. Imagina o que é você ter familiares seus, que ainda com o restinho de bateria do celular que eles têm, mandando mensagem: peça para que venha o bombeiro aqui nos socorrer, precisamos de ajuda. E você que tem pai, mãe, irmãos, irmãs, familiares, e você não sabe o que fazer, porque não tem como todo mundo ir para todos esses lugares, ajudar todas essas pessoas. Então são vídeos muito tristes que nós vemos, e que isso enche o nosso coração de dor, de tristeza. Então não é justo que você, podendo ajudar, se você só pode ajudar com R$5, você vai ajudar com R$5. Se você pode ajudar com mais, com 50, com 500, com 5.000, você vai ajudar, sabendo que são seus irmãos, e você vai estar fazendo isso por amor a Deus, porque Deus, Ele nos amou com generosidade, e se eu quero ter os mesmos sentimentos de Deus no meu coração, eu preciso também amar e ajudar com generosidade. E se eu quero permanecer nele, eu preciso então amar os meus irmãos. Não foi isso que a segunda leitura de hoje nos disse? 1 João, capítulo 4, amemo-nos uns aos outros. Vou pegar aqui que está marcado. Evangelho, João 15, versículo 10. Permanecei no meu amor, e ninguém, versículo 15, e ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então, dar a vida aqui significa o quê? Sacrificar-se pelos seus amigos, porque foi assim que Jesus se sacrificou por nós. Então você, pelo amor de Deus, não ouça isso, e apegado ao seu dinheiro, e apegado às suas necessidades, que é claro que todos nós temos necessidades, ninguém aqui tem dinheiro sobrando, mas eles não têm mais nada, eles necessitam de coisas para a sua subsistência, é água, comida, remédio, porque de uma hora para outra, a chuva, as águas levaram tudo. Então vamos lá, vamos fazer esse nosso ato de caridade, por amor a Deus, porque eu quero alegrar o coração de Deus, porque eu quero ser parecido com Deus, porque eu quero ter comunhão com Deus, porque eu quero ter os mesmos sentimentos de Deus, de Cristo, no meu coração. E quando Cristo me amou com generosidade, então eu quero, por amor a Cristo, amar os meus irmãos e amar com generosidade. Então eu vou fazer isso por amor ao nosso Senhor. Então nós vamos rezar, nós vamos na nossa comunhão, depois da comunhão, rezar, unidos a Jesus, rezar por essas pessoas. Iremos rezar o terço em casa, iremos rezar, mas iremos também ajudar materialmente, financeiramente. Precisamos ajudar. Por quê? Porque é uma situação de guerra, é uma situação de destruição, como nós, pelo menos eu nunca vi nada assim, nem nunca experimentei. Então não é justo que nós, vendo irmãos nossos, brasileiros, sofrendo dessa maneira, e nós fiquemos preocupados apenas com os nossos interesses na nossa cotidianidade. Então façamos isso, meus irmãos, que eu não tenho dúvidas que daremos muita alegria a nosso Senhor. Nós permaneceremos no seu amor, estaremos obedecendo os seus mandamentos, que se resumem todos eles em amar a Deus e ao próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.